E aí pessoal, tudo bem? Então, segue a segunda parte da palestra, Bem-aventurados mansos e pacíficos, ok? Espero que vocês gostem, para a continuidade do nosso estudo. Algo que eu tenho lhe é querido e não está comigo porque é aquilo que eu sou. Quando se descobre isso, na lei de Newton, com a força que você vai diante do objeto, é a mesma que ele traz para você. Na lei de ação e reação, quando você ataca um semelhante, ele é atingido, ofendido, humilhado, ultrajado, traído, toda vez que ele pensar, ele vai trazer repulsa, às vezes muito maior do que a força com a qual você o atingiu. É a lida da imperfeição. Como modifica-se isso? Com um senso de observação e crítica em absurdo. Para que possamos traçar uma trajetória de mais felicidade, de harmonia, de solidariedade, de compreensão mútua. Transmitir a felicidade é algo que não é fácil para nós, porque não somos habilidosos nisso. Por isso que muitos têm aquele chavão. A felicidade não pertence a esse planeta. Não pertence a esse planeta porque não sabemos administrar ou entender os ensinamentos de Jesus. Os alertas que Jesus nos coloca. E aí vem a necessidade de resolver conflitos formados, desarmonias, tratos deselegantes, traições para serem refeitas, de diversos tipos possíveis e imagináveis, que está toda ela conduzida hoje minuciosamente nas informações do mundo dos espíritos. A doutrina espírita, então, é maravilhosa, porque Jesus não podia falar desta maneira minuciosa. Então, ele dizia pequenos projetos e deixava para a nossa maturidade futura, para que a gente fosse entendendo o que era isso. Olha, bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que são pacíficos, serão chamados dos filhos de Deus. Claro, porque o pacífico, ele não entra numa desarmonia com seu semelhante. Ele entende as necessidades dele. Automaticamente, as boas vibrações estão com ele. É duro, viu? É duro quando você está numa formação mental negativa e a figura que fez você fazer isso dentro de ti, ou seja, pensar em você, foi a minha fisionomia. Você pensa na minha imagem e a minha imagem foi motivadora de uma energia negativa no meu semelhante, por algo que eu tenha feito, sendo que eu sou um espírito imperfeito. Aí vem Jesus e simplesmente naquela época disse assim: perdoa. Porque fica mais fácil, porque quando não se perdoa, tem mais trabalho posteriormente para se resolver. As bem-aventuranças, então, são projetos. São pequenas observações, gigantescas observações, melhor dizendo. Mas muitas vezes não conseguimos entender a altura. Vamos arrumando obstáculos. Eu nasci assim. Eu sempre fui assim. Agora, nessa minha idade, você está querendo que eu mude? Mas o projeto de vida é para isso. Muitos mudam nos instantes derradeiros da vida, nunca é tarde. Acontece que ressalta o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, porque nós temos que dizer, sim, eu sou imperfeito. Reconheço que eu faço isso sim. Mentir? Eu minto. Eu minto. Trair? Eu ainda traio. Praticar o adultério? Eu sou um adúltero ainda. E por aí vai.
rancoroso, eu sou rancoroso. Eu não consigo perdoar, sabe? É mais fácil sentir o rancor, a raiva, o ódio. Mas eu esqueço que com isso eu gero deformidades mentais em mim. O organismo vai jogando enzimas destruidoras e vamos fabricando doenças. Já percebeu, companheiro ou companheira? Saúde a gente tem uma só. Doenças a gente tem muitas. Listas enormes. Era só prestar atenção em Jesus. E hoje existe ainda a doutrina espírita que minuciosamente nos diz coisas relacionadas ao pensamento. Porque nós evoluímos aqui, na nossa mente. O que pensamos é o que somos. Por isso que Jesus disse, importante é o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem vem do coração, vem da mente, vem do que ele é. Agora. Por isso que Jesus condena na lição de hoje o fogo eterno. Ele colocou assim, naquela época, como eu disse, nosso pouco amadurecimento. Então, ele falou assim, o fogo do inferno, o ranger de dentes, para aquele que vira para o seu semelhante e diz, tu és louco. E por aí vai. Louco porque Jesus é muito educado, entende, né? Porque a gente já colocou mais outros acessórios com esse louco aí, né? E aí eu digo assim, por que isso? Por causa desse conflito. Por causa dessa desarmonia. Por causa dessa situação a ser necessária, a ser resolvida, quando nos sentimos atingidos, ofendidos, humilhados, ou tratados. Fui usado pela pessoa. Eu tenho coragem de usar as pessoas, sim. A partir do momento em que eu reconheço a minha falha, imediatamente eu vou corrigi-la. De alguma maneira. E não tem uma via de regra, viu? Uniforme para todo mundo. Vamos dizer aqui, nós, seres encarnados, eu vou falar dos encarnados, porque os desencarnados eu ainda não estou vendo. Mas está aqui, eu sei que estão aqui. Mas vamos falar só de nós aqui, os encarnados. Não tem uma via de regra que eu possa dizer assim para os senhores, isso é uniforme, porque cada um dos senhores pensa de uma maneira diferente. Tem uma vida diferente. Tem um conflito diferente. Tem uma estrutura organizada numa necessidade diferente, cada um de nós. Então pense primeiro em si. E pense com muita determinação, com muito carinho, porque imediatamente vai receber a ajuda do nosso anjo protetor. Porque o objetivo reencarnatório é exatamente isso. Sair daqui melhor do que quando chegou. E para isso a gente tem que ter coragem. Eu até costumo dizer que o Espiritismo tem muitos simpatizantes. Mas praticantes são poucos. Porque o praticante, ele tem que estudar, amadurecer, criar coragem e saber que tudo depende dele. Em outros lugares, em outras formas religiosas, Jesus veio nos salvar, lembra? Só sentar e ficar esperando. E mais ou menos a gente fez isso por quê? Pela falta de coragem. Por que essa opção é melhor? Se alguém vem fazer algo por mim, eu vou ficar aqui quietinho no silêncio. Vai que eu dou sorte, eu sou o último. Entende? Falta de coragem de aproveitar melhor a estrutura reencarnatória, a possibilidade da correção íntima, da melhoria, para poder fazer parte de um mundo melhor. E Jesus foi dizendo detalhes que vão encaixando nessa estrutura de objetividade para nós. Há muitas moradas na casa do meu Pai, do nosso Pai. Estudante que somos, qual é a que você quer morar? Pega o que a gente já tem de estrutura. Lê o livro lá, O Nosso Lar, ou vai ver o filme. Tem 2 mundos que foi mostrado por André Luiz na história dele, Nosso Lar. 2 moradas, o umbral e o nosso lar. O que tem no umbral? Maledicência, traição, briga, intriga, injúria, difamação, falta de assistência. Não porque a espiritualidade benigna não quer, é porque quem está lá não fornece mentalmente o pronto-socorrismo. Porque a gente precisa primeiro querer o nosso livre-arbítrio ter sempre respeitado para poder receber ajuda. Entende?
é uma das moradas da casa do nosso Pai. Mostrada para nós, olha que ponto de amadurecimento para a gente encarar com a real em nós. Depois mostra o nosso lar. O que tem lá? Solidariedade, amor, compreensão, higienização mental, realinhamento de comportamento. Coisas que até não foram mostradas, que deve ter lá muito. Psicólogos, psiquiatras, médicos de todos os tipos. Tempo, música para higienizar a mente, redirecionar o pensamento. É uma forma de vida totalmente diferente. Solidariedade, amor, carinho, compreensão. O que faz a gente poder estar num mundo ou no outro? Meu meio de pensar, meu modo de pensar. Como é que eu corrijo ele hoje? Prestando atenção nos ensinos contidos nesse livro. Por exemplo, o Evangelho é o modo de pensar e a forma de agir de Jesus, com instruções dos Espíritos. O modo de pensar e a forma de agir dos bons Espíritos. Basta que tenhamos a maturidade do amadurecimento em nós. Objetivo maior de Jesus com a construção, com a arquitetura de amor que nos envolve neste planeta. Objetivo maior de Deus, nosso Pai, nosso Criador, com a arquitetura de amor que envolve a montagem do corpo físico, para que tenhamos uma moradia saudável, nos sentindo confortável dentro dele. Aquele que agora não está se sentindo confortável dentro do corpo físico é porque o está usando de forma inadequada. Porque até aqueles que nós chamamos especiais, eles são estruturados e organizados para viver o quanto mais confortável possível diante do planejamento reencarnatório deles. Assim como o nosso. Algo natural à nossa evolução. Nascer, morrer e continuar a viver exatamente na construção do endireitamento dos nossos pensamentos em busca de Deus, nosso Pai, nosso Criador, para conosco. Pensa nisso com muito carinho, pensa nisso com muito amor, porque isso faz parte do maior objetivo de Deus